Qual é que é a ideia de hoje? É eu iniciar a falar um pouquinho sobre espaço amostral e eventos, como eu te falei, né? E aí, esse conteúdo está lá no capítulo 5, então vocês vão poder acompanhar por lá. E na outra semana eu vou colocar uma apostila lá, vou postar uma apostila, tá? Que tem todo o conteúdo da probabilidade, de uma forma um pouco mais aplicada, com os exemplos não tão genéricos quanto tem ali no livro. Tá? Não vou postar hoje porque justamente a ideia é que vocês iniciem a rever os conceitos de conjuntos. Tá? Trabalhem nessa parte de revisão de conteúdo, tá? Porque senão vai chegar lá e vocês vão ver que vocês vão começar a patinar e vão custar entender as coisas que vão vir. Tá? Então a gente vai dedicar essa semana nisso, para que vocês consigam rever esses conteúdos, tá? Com isso aí bem fresquinho na cabeça, para quando chegar lá eu largar a apostila e ter as coisas mais aplicadas, a gente entrar realmente em cálculos, nos teoremas, né? Você já conseguir cair de cabeça fazendo e trabalhando naquilo lá, tá? Então, olha só, o que é isso aí? O que é a introdução à probabilidade? O que isso trata? Até hoje, tá? Até nesse momento aí da disciplina, a gente trabalhou, tá? Com basicamente a estatística descritiva, propriamente dita. Ou seja, que é quando tu tens uma variação de dados, certo? E aí tu trabalha calculando medidas de posição e dispersão ali que descrevem aquele teu experimento, aquele teu estudo, né? E a partir dessas medidas tu pode fazer interpretações, né? Então, média, mediana, moda, que são as medidas de tendência central, medidas de dispersão, que são desvio padrão, a coeficiente de variação, simetria, aquela coisa toda. Tudo isso vai te dar uma base, né, dos desvios, né, da variação, da dispersão dos teus dados, né? Mas a questão é o seguinte, né? Só com a estatística descritiva, a única coisa que tu consegue fazer é analisar o presente, né, ou o passado, ou seja, a partir de uma série temporal, uma série de dados, tu vai lá e analisa e faz essa identificação, essa interpretação aí. Ou então, quando tu, em loco, né, tu pega os dados atuais do presente, vai ali, analisa e vê a situação atual. Mas não é só nisso que a probabilidade estatística trabalha, né? Tu consegue, com dados também, fazer previsão estimativa de dados, né? E é isso que a gente vai iniciar a trabalhar, que é quando vocês vão começar a calcular, então, probabilidade de ocorrer determinadas coisas dentro daquele teu estudo, dentro daquele teu experimento, ou probabilidade de ocorrer, então, determinados eventos, que é como que a gente vai chamar, né? Então, quando a gente trabalha com esse tipo de ferramenta, né, a gente tem essa possibilidade de fazer uma previsão, uma estimativa, né? Então, por exemplo, se vocês pensarem em econometria mesmo, né, vocês vão trabalhar muito com isso, vocês com essas estimativas, né? Você trabalha muito com regressão linear lá na frente, e isso justamente são estimadores, né? Equações matemáticas que podem prever, modelos que podem prever acontecimentos futuros. E aí entra toda a análise de risco, essas coisas todas, tudo passa por aí, né? Então, a gente tem dois tipos, né, de experimentos aí, que a gente pode dividir eles, né? A gente tem o experimento determinístico, né, e o experimento aleatório. Então, o experimento determinístico é esse aí, que tu tens algo que nunca muda, né? Ou praticamente nunca muda, né? Aí tu tens, né, muitas concentrações, né, de algum composto no ar, na água, coisa parecida, ponto de fusão da água, porque é sempre, né, sempre 0 graus, o ponto de ebulição da água é sempre 100 graus, ponto de ebulição de qualquer coisa, né? Temperaturas, então assim, coisas que nunca mudam, certo? Que toda vez que tu for lá e analisar, tu vai encontrar exatamente aquilo ali, certo? Não muda nunca. Agora, a grande parte dos experimentos, dos estudos que tu pode fazer, eles caem como experimentos aleatórios, que são aqueles que cada vez que tu faz uma análise, cada vez que tu faz uma observação, uma coleta de dados, né, os valores mudam, ou melhor, podem mudar. Isso se encaixa, por exemplo, nos teus preços, né, dos produtos que vocês fizeram até aqui, né, os preços da nota fiscal ali que vocês estão trabalhando, eles podem mudar de uma semana para outra, podem mudar, podem não mudar, mas eles flutuam, eles não são fixos, né? E aí, enfim, vocês podem ir adiante aí que os exemplos são infinitos, né? Taxas de mortalidade, se você estiver trabalhando com algum tipo de indicador, custos de commodity, sei lá, né? Então aí, tudo que vocês puder
tomar o dado lá e ele pode mudar, certo? Ele se encaixa dentro de um experimento aleatório, porque esse dado muda, tá? E é esse tipo de experimento que nos interessa, que interessa para nós aqui na estatística, né? Porque é justamente esse que nos dá essa possibilidade de estudar e fazer uma previsão, certo? Do que vai acontecer no futuro, tá? Através do estudo da probabilidade, né? Então, o que a probabilidade ela coloca como principal, assim? A primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês estão analisando probabilidade é pensar no que é o espaço amostral. O espaço amostral é como se ele fosse um conjunto, certo? Ele é tudo aquilo que contém os teus valores, né? Todas as possibilidades de ocorrer, tá? No caso, está trabalhando com valores, está trabalhando com eventos, com respostas, né? Tudo que pode acontecer é o teu espaço amostral, certo? Então, por exemplo, se você, vamos supor que você está trabalhando com preço, o que é o teu espaço amostral? O teu espaço amostral é todos os preços possíveis de tu encontrar teu produto lá que tu está estudando, né? Todos aqueles preços que tu poderia ter encontrado, né? Então, se tu estiver trabalhando com um questionário de sim ou não, né? E tu analisa assim, ó, por exemplo, como está aí na tela de vocês, né? Se o objetivo, por exemplo, da análise for considerar o fato de peças obedecer ou não, que é muito comum trabalhar com essas análises de conformidade, sim ou não, né? Ou seja, tu tem uma resposta de sim ou resposta de não, e tu trabalha, né, com essas peças, com duas peças assim, tu pode ter 4 resultados, né? Porque tu pode ter a primeira peça sendo conforme, tendo sim, por isso que tem o primeiro S. A segunda peça também ser conforme, ter o resultado sim. Isso que significa aquele primeiro SS ali, dentro das chaves. Então, o S maiúsculo é a abreviação do espaço amostral, tá? S maiúsculo é espaço amostral. Então, o primeiro o SS significa que a primeira peça foi conforme e a segunda peça também foi conforme. Um outro resultado possível, portanto, dentro do teu espaço amostral, é o SN, ou seja, a primeira peça foi conforme, a segunda peça não foi conforme. O terceiro resultado possível, primeira peça não conforme, a segunda sim foi conforme, e por fim, as duas peças não foram conformes. Então, essa demonstração do espaço amostral, né, ela te permite analisar quais são os resultados possíveis, tá, dentro daquilo ali que tu está estudando, dentro daquele teu experimento, né? E existe um subconjunto do espaço amostral, uma subdivisão do espaço amostral, que é o que a gente chama de eventos, né? Então, os eventos, eles são fenômenos que podem acontecer dentro de um espaço amostral, né? E aí tu pode conseguir trabalhar com eles, né, calculando então probabilidades desses eventos ocorrer. Tem uma outra forma que a gente pode utilizar para demonstrar espaços amostrais, que é utilizando um diagrama, né, de árvore também, né? Então esses exemplos aqui, isso aqui que eu estou te trazendo, vai estar na apostila, tá? Vocês vão ter esse material aqui, não se preocupe com isso aí, tá? Só estou trazendo só para ilustrar aqui, para mostrar na tela mesmo para vocês, mas vocês vão ter isso aqui tudo, tá? Não se preocupe. E como te disse, está também no capítulo 5 do livro, não exatamente assim, mas está lá, tá? Então um diagrama de árvore, por exemplo, ele pode te mostrar também todos os possíveis resultados dentro daquele teu espaço amostral. Então nesse exemplo aí tu tem uma chance da mensagem no sistema de comunicação chegar a tempo ou chegar atrasada, certo? Então se tu tens uma sequência de mensagens, tu vê que tu pode ter diferentes resultados lá na frente, certo? Então tu pode ter cálculos de probabilidade, tu pode, quando tu tiver atribuição de valores, tu pode começar então a fazer essa conta de ver qual é a chance de ocorrer determinado evento, né? Por exemplo, se tu sabe que só tem uma mensagem, ela pode ou chegar em tempo ou chegar atrasada, tu tens uma chance de 50%. Ela vai ser a tempo, chegar em tempo, ou ela vai chegar atrasada. Mas a questão do teu espaço amostral, quando tu monta um diagrama, é conseguir realmente enxergar o que acontece se tu tiver uma sequência, né, de eventos acontecendo ali.
certo? E esse diagrama, como vocês podem ver, eles vão se ampliando, né? Eles vão cada vez mais se abrindo, se abrindo, se abrindo, conforme maior for o número, no caso, de eventos que pode estar ocorrendo ali, tá? Então isso é um evento, né? Um evento, ele é um subconjunto, certo? Do teu espaço amostral. Então, por exemplo, se a gente olhar ali se se um determinado evento, ou seja, eu que estou te perguntando, ou tu quer saber, olhando aquele primeiro exemplozinho ali do espaço amostral das duas peças, conforme ou não, né, com conformidade ou não, tu pode, por exemplo, supor um evento que, se pelo menos, no mínimo, uma peça seja conforme, certo? Então, tu vais olhar para dentro do teu espaço amostral, que era aquele ali que está ali em cima, né? E aí tu vais indicar, então, qual daqueles eventos, ou quantos daqueles eventos ali podem acontecer, quando que ele vai ser verdadeiro. Então, o evento 1, que a gente pode chamar, que é, ou seja, que é quando pelo menos uma peça for conforme, ele vai acontecer, né, quando tu encontrar o SS, ou seja, tanto a primeira quanto a segunda ser conforme, quando tu encontrar a primeira conforme a segunda não, ou o contrário, quando tu encontrar a primeira não conforme e a segunda conforme. Ou seja, o que eu estou te perguntando, qual é então, eu poderia te perguntar, né, qual a probabilidade desse evento ocorrer, o evento de que pelo menos uma seja conforme. Então tu vai olhar o número de S's que tem no teu espaço amostral. Então veja que a partir daí eu posso começar a calcular a probabilidade lá na frente. Então eu posso, a partir do espaço amostral, eu posso supor uma determinada quantidade de eventos, né? Eu posso propor também qual é o evento, né? De indicar o evento que ambas as peças não são conformes. Então eu já tenho dentro do meu espaço amostral, que seria esse evento aí na setinha laranja, o evento NN, ou seja, quando a primeira e a segunda não forem conformes. Então veja que esse estudo do espaço amostral do evento, ele é uma forma de descrever aquilo que pode acontecer, né? E a partir dessa descrição, a partir de quando tu consegue montar o seu espaço amostral e identificar o evento que eu estou te perguntando dentro do espaço amostral, é que tu vai conseguir calcular probabilidade, tá? Então a gente pode utilizar muito o diagrama de Venn também para representar, né, os espaços amostrais e os eventos. Esse diagrama que vocês estão vendo, tá? A gente chama de diagrama de Venn. E aí ele te mostra o seguinte, né? A gente tem um espaço amostral qualquer e dois eventos, o evento A e o evento B. E tu pode ter diversas combinações entre eles. E por isso que eu te falei daquela teoria dos conjuntos lá e da importância de tu saber aquilo lá, né? Porque esses eventos eles vão descrever fenômenos que estão acontecendo dentro do teu espaço amostral, né? Então vocês têm que lembrar daquilo, né? Por exemplo, no primeiro lá em cima na direita, que meu mouse acho que não vai aparecer, pelo menos acho que no vídeo não vai aparecer na gravação, né? Meu programinha, meu aplicativo ali de mexer de pintar a cor do mouse não parou de prestar, sei lá por quê, mas não está funcionando. Mas nessa figura B ali, lá em cima, na direita, né, vocês têm um evento que a gente chama, né, o evento da intersecção, ou seja, são os possíveis valores que poderiam se cruzar, que são em comum entre, né, o A e o B, os conjuntos A e B. Então, naquele caso, tu tens um A intersecção B, né? Tu ainda pode ter combinações disso aí com união também, ou seja, quando tu está unindo os teus grupos. Então, se tu olhar lá no diagrama C, né, tu vê que tu tens então 3 eventos, evento A, B e C, e tu pode ter combinações dele e calcular então probabilidades a partir disso aí, ou seja, qual a probabilidade de acontecer aquele evento, o evento A união B intersecção C, certo? Então a união B é quando tu junta ambos os conjuntos, né, e a intersecção é aqueles conjuntos, aqueles valores que estão em comum entre aquilo que tu está analisando, né? No diagrama D, quando tu tem aquele apóstrofe ali em cima, certo? Vocês podem ver que é A intersecção C e tem o apóstrofe, significa que são os complementares daquele ali, tá? E por fim, vocês também podem ter, no caso do diagrama E, vocês podem ter eventos que não existem, certo? Que eles nunca podem ocorrer. Nesse caso, a representação deles seria que tu tens 2 círculos separados, certo? Eles nunca se encostam, nunca se encontram, tá? Então essa é uma outra representação também
de eventos que podem ocorrer dentro do teu espaço amostral, né? Então, o que é que eu quero que vocês façam aí, tá? Que aí a gente vai fazer essas pontinhas extra para vocês, é fazer esse diagrama no teu trabalho do Nota Fiscal Gaúcha, tá? Então eu vou colocar um prazo para fazer, mas eu vou colocar um prazo depois da entrega. A entrega é sexta-feira, tá? Então o prazo vai ser depois disso. Só que, obviamente, como o Alexander perguntou, eu ainda não botei o que eu vou te pedir ainda, tá? E nem o prazo disso. Mas vai ser assim, de repente, para antes da próxima aula, por ali talvez um pouco antes, enfim, tá? Não vai ser estendido isso. E o que eu quero que tu faça, eu vou deixar bem descrito ali para ti, tá? Junto da tarefa que eu vou postar no AVA, mas tu vais trabalhar com os teus dados, tá? Tu vai juntar tua coleta 1, a tua coleta 2, como se fosse uma única coleta. Então atenção, isso aqui é para essa tarefa extra, tá? Não vamos confundir com o trabalho dos gráficos de caixa que vocês estão para entregar ainda, tá? Para esse aqui específico, vocês vão juntar as coletas como se fosse uma só para a gente trabalhar aqui. E aí vocês vão fazer o que eu vou pedir lá. Eu vou te pedir para tu definir o espaço amostral, tá? E eu vou te pedir algumas coisinhas, por exemplo, se tu consegue me definir quem são eventos baseados, tu vai calcular tua média, qual é o evento qual é o evento que tu encontrar um preço na semana que vem, tu fazer uma coleta na semana que vem e o teu preço for 10% da média. Então, se a tua média for R$5, né, qual é o preço dela ser 10% menor? Qual é o evento disso? Qual seria a probabilidade disso? Tu vai ter que descrever, tá? Eu vou deixar toda essa descrição do que vocês teriam que fazer, essas instruções, tudo bonitinho no AVA ali, não se preocupem, mas eu quero que vocês façam isso. Vocês vão juntar os teus dados, tá? Os dados de vocês aí, numa só tabela, numa só planilha, tá? E fazer o que se pede dentro desses diagramas. Vocês vão ter que calcular o diagrama, vocês vão ter que descrever o diagrama de Venn, tá? Com os eventos e também o diagrama de árvore, tá? Então o diagrama de Venn vai pedir que vocês façam os desenhos e usem intersecção, união, certo? E o diagrama ali de árvore, de ramos de árvore, vai mostrar o espaço amostral de vocês. É isso que eu quero que vocês comecem a enxergar, o espaço amostral e possíveis eventos dentro daquilo que vocês têm até agora, tá?